A paz do Senhor Jesus, bom dia para todos. Hoje eu vim trazer uma palavra da parte do nosso Deus, que fica em Lucas, no capítulo 19, que fala assim: Zaqueu o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um principais dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo: entraram para ser hóspede de um homem pecador? Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituir quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós estamos na história, né, de Zaqueu, um homem que era publicano, né? Zaqueu era um homem publicano que se converteu quando Jesus se hospedou em sua casa. Quando se converteu, Zaqueu se tornou honesto e generoso. Zaqueu era um homem rico, com uma boa carreira, como chefe dos publicanos em Jericó. Os publicanos eram cobradores de imposto, que trabalhava para o Império Romano. Os outros judeus não gostavam dos publicanos, porque muitos eram corruptos e roubavam o povo quando cobravam os seus impostos. Então aqui está mediante, né, de um homem rico, né, porque ele era um cobrador de imposto, né, e o judeu naquela época não gostava, né, dos publicanos, porque ele cobrava imposto, né, as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que não tinham condições, né, chegava a esse ponto de cobrar imposto, né, e não é diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje é tanto imposto é cobrado, né, então Zaqueu, ele foi essa pessoa, né, então ele era mal visto pelas pessoas, né, por ser cobrador de imposto, mas Zaqueu viu em Jesus uma oportunidade de conhecer de Deus, de conhecer mais a Deus. Pode mudar a sua vida a partir do momento que ele conheceu mais a Deus, aí veio uma mudança, uma transformação na vida dele. Dificuldades não podem parar os seus sonhos. Zaqueu não deixou as barreiras impedir seus objetivos de ver Jesus e se arriscou e fazer a diferença. Então, assim, ele não deixou as dificuldades, né, impedir dele conhecer a Jesus, né? E nós também não podemos deixar a luta e a dificuldade nos parar, né, nos paralisar. Nós temos que permanecer e continuar lutando para os nossos objetivos diante do nosso Deus. Então, Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Então, assim, na hora que Zaqueu subiu naquela figueira, né? Porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Mas a multidão não dava para ele ver Jesus porque ele era de pequena estatura. Então, ele subiu numa figueira brava.
E ali ele pôde ver Jesus passando. Então, na hora que Jesus chegou ali, próximo já à figueira, olhou para cima e viu Zaqueu. Zaqueu desce depressa. Desceu depressa, né? Então, chamou a atenção de Jesus. Na hora que a gente chama a atenção de Jesus, algo tem que acontecer. Onde Jesus passa, onde Jesus chega, tem que acontecer algo novo em nossas vidas, né? Então, quando você chamar a atenção de Jesus, é impossível ele não te dar atenção. É impossível. Ele não te dá atenção. Às vezes você está angustiado, você está triste, você começa a chorar e ali em silêncio, naquela angústia, você está clamando ali dentro da tua alma. Então, através do seu clamor, ali no silêncio, você está chamando a atenção de Jesus. E no momento na nossa vida que nós temos que chamar a atenção de Jesus, através de uma oração, através de um clamor, porque só Ele pode vir ao nosso encontro, né? E ele é fiel, né? Nas promessas dele na nossa vida. Então, a presença de Jesus era mais importante para Zaqueu. Então, naquele momento, ele viu e reconheceu que a presença do nosso Deus era mais importante para ele, né? Naquele momento. Então, isso é muito bom, né? E devemos tomar muito cuidado em julgar, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado no julgamento, que muitas das vezes nós julgamos as pessoas sem a gente saber o que está vendo, o que está por trás daquilo ali, né? E então, nós não podemos fazer isso, pois Deus pode estar fazendo uma grande obra. Então, assim, não julgue, porque aquela pessoa ali que você está julgando, Deus pode estar fazendo uma grande obra na vida dela. E a obra do Senhor em nossas vidas traz resultados grandiosos, né? Então não julgue, né? Já que eu cobrava imposto a fazer o que fosse preciso para ter paz, né? Aqui fala, né? Zaqueu estava disposto a fazer o que fosse preciso para ter a paz e salvação na sua vida. E nós também temos que estar dispostos, igual Zaqueu, para nós ter salvação, para nós ter paz sobre as nossas vidas, né? E pela fé somos filhos de Abraão. E em Jesus Cristo somos filhos de Deus e salvos pelo reino eterno. Então, pela fé somos filhos do nosso Deus, né? Então, a gente tem que olhar para o alto, né? E ver a salvação, que é a eternidade, né? Então, vamos olhar igual Zaqueu olhou, ver diferente, né? Na nossa vida, na nossa caminhada, a gente precisa buscar a salvação, né? Porque aqui ele fala, correndo diante subiu a uma figueira brava, né? Porque havia de passar por ali. Então, ali ele correu, no meio daquela multidão, ele correu e subiu numa figueira brava para ver Jesus, né? Então, o Zaqueu, ele se arrependeu, e aqui ele ainda fala assim, né? E vendo todos isso, murmurava. Então, ali as pessoas murmuravam, como que pode, né? Jesus ter ali pousado, entrado na casa de um publicano, de um cobrador de imposto. Então, julgava Zaqueu, porque muita gente ali não gostava dele. Então, ele era mal visto pela população, né? Mas ninguém vai entender. Na hora que Deus entra na sua casa, na hora que Deus entra na sua vida, muitas pessoas vão julgar porque não vão entender. Porque aos olhos das pessoas nós somos pecadores. Nós não merecemos a salvação. Só que Jesus não é assim. Jesus não tem o pensamento que o homem tem. Aqui ele também fala, e vendo, pois, murmuravam, né? As pessoas murmuravam, né? Como que pode se hospedar a casa de um homem pecador? Ao julgamento, né? A gente não podemos julgar ninguém. E levantando Zaqueu,
disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres. Aqui Jesus nem perguntou, aqui Zaqueu mesmo, ele se apresentou de uma forma que talvez ninguém esperasse naquele momento, né? Porque Zaqueu disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituirei quadruplicado. Então, ali, se ele tivesse desfraudado alguém, ele ia devolver multiplicado do que ele tinha tirado. E ele ia dar aos pobres a metade dos bens dele. E Jesus nem falou com ele. Ele mesmo teve essa atitude. Porque ali veio a salvação para a vida de Zaqueu. Ele era rico. Ele tinha de tudo. Mas ele não tinha paz. Ele não tinha alegria. Então, irmãos, muitas das vezes tem coisa que o dinheiro não compra. E as pessoas hoje em dia estão olhando mais pela sua situação financeira. Mas às vezes aquela pessoa que você vê rico, com condições boas, mas às vezes não tem felicidade, não tem paz, não tem alegria. Então aqui Zaqueu, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus e ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito. E ele mesmo se disponibilizou de devolver tudo aos pobres. E se ele naufragou com alguém, ele agiu de má fé com alguém, ele ia devolver multiplicado, quadruplicado, aqui ele fala, né? Então, multiplicado tudo que ele tinha, né, pegado de alguém, ele ia devolver. Então, aqui ele sentiu paz, aqui ele sentiu alegria, aqui ele sentiu um novo na vida dele. Então, que nós viemos viver o novo de Deus. Porque na hora que Jesus entra na minha e na tua casa, ele entra para fazer a diferença. Zaqueu, né? Ele foi salvo por ter esse encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não é diferente de nós. Vamos ter o encontro com Jesus. Vamos buscar aquilo que realmente é importante diante do nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Fique com essa palavra, crendo que Jesus é comigo e com você. Deus abençoe.